Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, o nosso Divino Mestre, continue em nossos corações. Agradeço a oportunidade, mais uma vez, de aqui estar, rever os amigos, ter a possibilidade de fazer outros e de, como eu sempre digo, recordarmos alguns ensinamentos da doutrina espírita, alguns ensinamentos de Jesus. Nada é novidade do que eu vou falar, é recordar, porque é recordando que nós vamos fixando e vamos assumindo compromissos conosco mesmo, primeiramente, de estarmos colocando em prática no nosso dia a dia. E a doutrina é bendita e nos oferece sempre essas oportunidades. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como a doutrina espírita nos facilita a entender algumas das falas de Jesus. A gente poderia escolher muitas, mas escolhemos apenas 2 ou 3 para a gente estar falando um pouquinho nesta manhã, refletindo um pouquinho, relembrando, como eu disse. No capítulo 3 do Evangelho, está lá, há muitas moradas na casa do Pai, e está lá, que Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito. E antes ele até disse, não turbe o seu coração. Porque essa fala, quando Jesus disse isso, estava próximo do momento da entrega dele. Próximo do momento dele ser traído por Judas. E nesse mesmo dia foi quando ele disse que Pedro negaria ele por 3 vezes. E na sequência ainda da sua fala, ele disse que era para conhecer a verdade, que a verdade nos libertaria. E Tomé perguntou para ele: o que é a verdade? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando ele disse isso, por quê? Não turbe o seu coração, há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque os discípulos estavam aflitos com a perseguição que ele estava tendo, e estavam eles com medo do que realmente aconteceu depois, que todos nós sabemos. Então ele disse isso: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então o que ele quis dizer? Que há muitas moradas na casa do Pai, que a casa do Pai não é a morada só dele, porque ele já é um espírito puro, é aquele espírito que só veio ao mundo material, só veio aqui à Terra, como missão para mostrar a todos nós o caminho que nós devemos seguir, porque ele já é o governador do planeta Terra, ele comandou a formação do planeta Terra. Então, na morada do Pai, na casa do Pai, tem muitas moradas, não só para ele, para todos aqueles, tem lugar para todos aqueles que seguirem ou que se esforçarem para, ao longo dos dias, colocar em prática aquilo que ele veio exemplificar, ensinar, mas principalmente exemplificar. Então, não é como todos nós sabemos, e até aqueles outros que interpretam diferente, moradas que ele ia lá construir, que depois ele falou: eu vou preparar a morada de vocês. Ele não foi lá construir casas, ele fez uma analogia, ele mostrou: olha, pratiquem aquilo que eu vim aqui, que eu expliquei, continuem disseminando, diz para os apóstolos, continuem falando do que eu falei, exemplifique o que eu orientei, que vocês também terão lugar ao lado do Pai. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Mas a doutrina espírita vem e nos facilita ainda mais esse entendimento. Quando nos diz, que a casa do Pai é o universo e que as muitas moradas são os muitos mundos habitados. Então, lá na pergunta 55, Allan Kardec indaga dos espíritos superiores, que são habitados todos os globos que se movem no espaço, e os espíritos respondem que sim, e que nós homens estamos longe de ser, como nós imaginamos,
os primeiros em bondade, inteligência e perfeição. E para explicar isso, classificou os mundos em mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos divinos e celestes, ou divinos e celestes. Então, dentre os mundos materiais, onde nós fazemos as nossas encarnações, para atingir a condição de poder estar na morada, entre aspas, que é de não mais precisarmos nos vestirmos de um corpo físico, material, existem esses mundos onde nós vamos passar fazendo a nossa evolução. Então, a doutrina vem e já explica mais, né? Clareia mais o que Jesus quis dizer, quando ele falou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós temos as moradas espirituais, as regiões espirituais, inerentes a cada um desses mundos classificados por Allan Kardec. Para cada mundo existe a sua psicosfera espiritual. Então, aqui no planeta Terra tem a região espiritual do planeta Terra, no outro mundo tem a região espiritual do outro mundo, e assim sucessivamente. E lá no livro A Gênese, nós aprendemos que há migração e emigração de espíritos, e a gente pode reencarnar ora num planeta, ora no outro, desde que acompanhe, que esteja no estágio que a nossa evolução permite, que as nossas caminhadas não são somente aqui pelo planeta Terra, que a gente pode ter passado por outros, né? A gente não lembra, a gente, enquanto aqui está, mas na Gênese está lá, né, que há essa possibilidade. Então vem a doutrina e vai explicando, vai facilitando mais a nós o entendimento do que Jesus falou. E eu disse que lá na sequência lá desta fala, ele disse também que era para conhecer a verdade, que a verdade nos libertará. Então, a que verdade que Jesus também estava falando? É aquela liberdade, né? Aquela verdade que nos liberta, aquelas que nos dá a capacidade de agir e de pensar, utilizando o nosso livre-arbítrio. Nós só vamos nos libertar, nós só vamos adquirir a verdade, se nós tivermos liberdade e usarmos o nosso livre-arbítrio. Quando as verdades nos são impostas, nos são colocadas, elas não nos libertam. O que nos liberta é aquilo que nós decidimos, através do uso do nosso livre-arbítrio. Então, qual é a verdade do nosso sofrimento, por exemplo? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Qual é a verdade do nosso sofrimento? Muitas vezes, o distanciamento da lei de Deus, o distanciamento do amor. E aí, às vezes, nós atribuímos os nossos sofrimentos, as nossas dores, que não são por acaso, que se não tem origem nesta vida, tem origem nas vidas passadas, mas muitas vezes são originárias já desta vida, porque nós nos distanciamos do amor, da lei de Deus. Nós fomos criados pelo amor, por amor e para o amor, para fazermos esse nosso crescimento, essa nossa evolução espiritual. A gente vai se libertando quando a gente vai entendendo as coisas que acontecem em nossas vidas. Quando nós adquirimos uma fé raciocinada. Lógico, a gente fala muito na doutrina espírita, né? Nós temos que ter a fé raciocinada. Está lá, na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Que fé inabalável é somente aquela que enfrenta a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, para a gente ter uma fé inabalável, a gente precisa conhecer. Por que a gente crê? Por que a gente tem fé? Não é porque alguém nos falou que precisa ter fé. Não é porque alguém nos falou que eu preciso ser bom. Não é porque alguém me falou que eu tenho que crer em Deus. Não é porque alguém me falou que eu tenho que respeitar determinadas coisas. Mas é porque eu cheguei à conclusão, através do pensamento, através das minhas ações,
eu cheguei à conclusão que eu preciso, né, aceitar determinadas coisas como da lei de Deus. Que essa fé não vai me abalar em nada. Por exemplo, eu sou espírita. Eu estou dentro da doutrina espírita. E na doutrina espírita fala-se muito em mediunidade, fala-se muito em médiuns. Mas se a minha fé é raciocinada, se o meu conhecimento está alicerçado na razão, eu sei que nem todos os médiuns são espíritas. Porque médium é uma palavra, né, que deriva do latim, que quer dizer intermediário, que é um intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual, que nas outras correntes religiosas também tem médiuns, só que eles dão, às vezes, outros nomes, que tem o dom do Espírito Santo, que tem o dom da profecia, mas também são intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, se eu tenho minha fé fundamentada na razão e na lógica, eu não vou achar que todo mundo que se diz que é médium espírita, porque eu sei que a palavra espírita foi criada por Allan Kardec, a palavra espírita, espiritistas e espiritismo foi criada por Allan Kardec no momento da codificação. Está lá na introdução do livro dos Espíritos. Para coisas novas é preciso de novos nomes para que as pessoas possam compreender. E nós sabemos, através da razão, que todo médium, quando ele trabalha para o bem, quando ele trabalha para o amor e por amor, ele é assessorado pelos bons espíritos. Ele é auxiliado pelos bons espíritos. Mas que quando ele deixa se levar pela ambição, pela vaidade, pelas coisas do sexo, por tudo aquilo que faz parte, que é inerente ao mundo da matéria, esses espíritos do bem se afastam tanto dos médiuns quanto daqueles que têm o dom do Espírito Santo ou da profecia, e eles passam a serem assessorados por quem? Pelos espíritos inferiores, que vão exatamente tentar fazer lembrar o que já existe neles, porque eles não criam nada em ninguém. A gente não pode pôr culpa nos espíritos, porque no livro Obras Póstumas está assim: o homem, não raro, é o obsessor de si mesmo. Então não pode falar, não, foram os espíritos que me levaram a fazer determinadas coisas negativas, porque se eu fiz coisas negativas, foi porque eu permiti que essas coisas acontecessem. E eles apenas vão lembrando, ó, você é muito vaidoso, enche a bola dele, bajula ele. Quanto mais você bajular, mais ele vai se encher, mais ele vai se inflar, e mais fácil vai ficar para nós ir comandando eles. Então, é importante a gente saber isso, porque quando às vezes alguém comenta que vê alguma coisa, né, e vem falar para a gente fala, não, espírita, médium espírita é aquele que pratica, que segue os princípios da codificação kardeciana. Ele é espírita. Aquele que não segue, ele também é médium, mas ele não é espírita. Porque ser médium não dá a ninguém uma carteirinha de cristão perfeito. Ninguém tem carteirinha de cristão perfeito. E às vezes a gente acha, né, que porque é médium, principalmente se é famoso, se tem nome, que ele tem lá uma carteirinha, que ele é um cristão perfeito. E nós sabemos que a perfeição não existe no mundo de provas e expiações. Então, quando a nossa fé está fundamentada na verdade, está raciocinada, nenhum acontecimento dessa natureza nos confunde, nenhum acontecimento dessa natureza faz com que a gente deixe de ser espírita
ou de duvidar dos médiuns espírita, porque nós sabemos o que é ser um médium espírita. E o médium espírita também pode falhar. O médium espírita também, como eu disse, se ele não caminhar pelo caminho do bem, ele pode ser assessorado pelos espíritos inferiores. Ser médium espírita não dá, como eu disse, também a carteirinha de cristão perfeito. Então, olha como a doutrina é pródiga em nos oferecer subsídios, né, para a gente poder trabalhar o que de melhor pode existir em nós. Fundamentar a nossa fé na razão. A gente, quando tem fé, tem que ser uma fé raciocinada. Para tudo, não é só para isso. Porque se a nossa fé não é raciocinada, ao sinal da menor intempérie que acontece em nossas vidas, da menor dificuldade, a gente duvida da bondade de Deus. A gente não fala, às vezes, porque comigo, porque Deus me abandonou. Deus abandona algum dos seus filhos? Jesus, o nosso mestre, ele nos abandona? Ele mesmo não disse que das ovelhas que o Pai a ele confiou, nenhuma se perderia? Então, nenhum de nós vamos estar perdidos para sempre. Mas vai existir momentos que nós vamos desgarrar do grupo que procura seguir a verdade. Às vezes a gente segue pelos caminhos mais tortuosos, mas é da lei de Deus que todos voltem para o rebanho, porque Deus nos criou com a destinação de sermos espíritos perfeitos. Então, é isso daí, quando nós distanciamos do amor, o sofrimento chega. Quando a nossa fé não é raciocinada, às vezes a gente titubia, né? Dá uma afrouxada, a gente fica meio... Mas não, quando a nossa fé está alicerçada na razão, tudo que vem para nós, nós sabemos que é com um fim útil e providencial, como os Espíritos nos ensinam, que é uma oportunidade de aprendizado. Lá numa outra situação, né, muito conhecida, que a gente fala sempre, né, nas palestras, os palestrantes, os expositores sempre usam, é aquela que Jesus disse: conserta-te sem demora com o seu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que suceda que ele não te entregue ao juiz, e que o juiz entregue ao seu ministro e seja mandado para a cadeia. Em verdade, eu vos digo que não sairá de lá, enquanto não pagares o último ceitil. Está em Mateus 5, versículos de 25 e 26. E aí, o que a doutrina vem e nos ajuda a entender isso? Por que nós temos que reconciliar com o adversário enquanto estamos com ele ao caminho, consertar com ele? Porque nós aprendemos com a doutrina que a morte, quem morre é o corpo, a morte do espírito não existe. E que nós levamos para o outro plano exatamente aquilo que nós somos, que não nos transformamos em nada, em anjos, nem em seres do mal, nem em seres do bem, simplesmente porque deixamos a vestimenta física. Continuamos sendo aquilo que nós somos. E se aqui, quando nós estamos, nós somos vingativos, ou se alguém que nós conhecemos é vingativo, continua vingativo no outro plano da vida. E que fora do corpo, nos localizando aqui, de repente vem querer cobrar a dívida. Então, é muito inteligente, né, até para nós, reconciliarmos com os nossos adversários enquanto nós estamos por aqui. Mas a fala de Jesus, né, é mais profunda, porque ele diz que para a gente reconciliar com ele, para que não suceda que ele nos entregue o juiz, e que o juiz nos entregue o ministro, que nós sejamos mandados para a cadeia. Que juiz é esse? Que juiz é esse? Nós sabemos que Deus não é, porque Deus não condena ninguém. A nossa própria consciência. Que juiz é esse? A nossa consciência. Onde está escrita a lei de Deus?
da nossa própria consciência. Quando nós cometemos algum ato que é contrário à lei de Deus, que é contrário à ética e à moral, ainda que a gente às vezes ache que isso não nos afeta em nada, existe lá uma consciência que nos cobra. Às vezes, na hora do travesseiro, a gente relembra aquelas coisas. Sem contar que aquele que transgride a lei, seja humana ou seja de Deus, vive em constante preocupação de que alguém possa descobrir a sua transgressão. E que quando alguém descobre, ele conta uma mentira para justificar, e às vezes depois ele tem que contar mais 10 mentiras para justificar a primeira mentira. As delações estão aí para mostrar isso para nós, né? Então, aí não é nada daquilo, o outro tem que ir lá contar uma coisa, o outro contar, vai. Então, é a lei trazendo para o lado material, mas para o lado espiritual, a nossa consciência cobra. E qual é a prisão que Jesus falou, né? Que nós poderíamos, né, não sair da prisão enquanto não pagarmos o último ceitil, o último centavo. A prisão a que nós estamos submetidos aos nossos sentimentos menos felizes, aos nossos sentimentos inferiores. Enquanto nós estivermos presos à ambição, ao orgulho, à vaidade, aos interesses mundanos, à maledicência, nós não sairemos deste mundo de provas e expiações. Nós não alçaremos voos para um mundo de regeneração, para um mundo feliz. Eu disse que nós passamos pelos mundos para fazermos a nossa evolução, para atingir a condição de um dia habitar realmente a casa do Pai, que são apenas o mundo espiritual, de não precisarmos mais nos revestirmos de corpo físico. Então, enquanto nós não pagarmos o último ceitil, ou seja, enquanto nós não nos livrarmos de todas essas imperfeições que nós ainda temos, nós não sairemos da prisão do corpo físico. É um instrumento extraordinário e maravilhoso que Deus nos concede para fazermos o nosso progresso espiritual. Mas enquanto nós não nos purificarmos espiritualmente, nós vamos precisar desses corpos físicos sujeitos às vicissitudes dos mundos materiais, do envelhecimento, da dor, das dificuldades físicas, orgânicas, né? Vamos nascer, vamos depender dos outros, vamos crescer, vamos envelhecer e vamos depender dos outros de novo. Nós vamos continuar passando por esses ciclos. Vamos voltar para o mundo espiritual e vamos continuar na condição de espíritos errantes. Vamos estar na erraticidade, aguardando novas oportunidades para retornarmos aos mundos materiais. E espírito errante não quer dizer que é espírito errado, porque tem muito espírito errante que já não são tão errados assim, né? Que já estão num patamar mais elevado, mas que ainda não atingiram a condição de espíritos puros, por isso estão nesse intervalo entre o mundo material e o mundo espiritual. Porque errante, segundo Salvador Gentili, em uma das suas obras, né? Vem da palavra errante, do francês, e segundo ele, errante quer dizer nômade, ou seja, espírito errante é aquele que ainda não tem residência fixa. Ele ora é do mundo espiritual, ora ainda é do mundo material. Está no mundo espiritual, depois vem para o mundo material, está no mundo material, retorna para o mundo espiritual. Mas nós só vamos sair desse ciclo, dessa prisão, entre aspas, quando nós nos libertarmos dos nossos sentimentos menos felizes. Então, eu vou repetir, já falei aqui, mas eu falo sempre isso. Falar que tem sentimentos menos felizes, inferiores, não é vergonha para nenhum de nós. Mas eu tenho sentimento inferior. A gente podia até falar que a gente não tem sentimentos inferiores, que a gente não é espíritos inferiores, a gente é espírito em evolução.
mas é para ficar mais bonitinho, porque Allan Kardec classifica como espírito inferior. Mas às vezes, como o senhor Anésio disse, tem as modernidades, né? Então vão querendo mudar o que está nas obras da codificação. Então vai dando nome diferente, né? Fazendo coisas diferentes do que tem que ser feito, só para ficar mais bonitinho. Mas lá está que nós somos espíritos inferiores. E falar que é espírito inferior, como eu já disse, não é vergonha para nós, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós não fôssemos inferiores, nós já estávamos num mundo superior. Então está lá, é fácil entender isso daí, né? Mas fica falando que nós somos espíritos inferiores. Nós somos espíritos inferiores já muito melhorados. Muito melhorados, porque nós já fomos mais inferiores do que nós somos hoje. Hoje nós já somos inferiores bem melhorados. Nós já estamos, né, passando por um processo de transição para ir para um mundo de regeneração. E já tem muitos espíritos encarnados no mundo de provas e expiações que já vivem como se fossem espíritos regenerados. E nós temos toda essa condição também de estarmos nos esforçando para, em sendo de um mundo de provas e expiações, nos transformarmos em espíritos regenerados. A doutrina vem e vai clareando, vai explicando, vai facilitando esse nosso entendimento da lei de Deus, dos ensinamentos de Jesus. E às vezes a gente acha que é fraco, né? Que a gente não consegue fazer determinadas transformações, determinadas mudanças em nossas vidas. Falar, eu não consigo. E a gente tem que, somos espíritas, vamos nos recorrer então dos ensinamentos de Jesus e vamos nos recorrer dos ensinamentos dos espíritos, porque os espíritos são os colaboradores de Jesus. Eles trouxeram na codificação aquilo que pode, né? Eles vieram, como eles próprios disseram, para ajudar, para contribuir com o progresso da humanidade. Vem explicar melhor aquilo que Jesus já tinha dito, não criou nada de novo, apenas explicou, porque até mesmo Jesus, muitas coisas do que Jesus falou, ele também não criou, ele também reviveu o que outros já tinham dito, porque ele mesmo disse que não tinha vindo destruir a lei, mas dar cumprimento. E a doutrina espírita também vem nos ajudar a entender. Então está lá, na pergunta 909. O homem poderia vencer as suas inclinações por seus esforços? E que os espíritos responderam sim, e às vezes por frágeis esforços. Então olha lá, sim, e não precisa fazer nem muita força, né? Sim, às vezes por frágeis esforços. E aí são duros, né? São duros. É a vontade que lhe falta. Quão pouco entre vós fazem esforços. Então, quantos poucos de nós, né, fazemos às vezes esses esforços, como os espíritos disseram, para buscar a nossa transformação, a nossa renovação, para nos aproximarmos das orientações de Jesus e irmos habitar a morada que ele falou, né, que ele iria preparar, que é a morada daqueles que fazem a vontade do Pai, da vontade de Deus. E aí ele fala, eu sou fraco, eu não consigo. Não, os espíritos disseram que falta é vontade. Foram meio duros com a gente, né? Falta vontade. Fazem poucos esforços, né? E às vezes a gente acha que a gente é fraco mesmo. Eu não consigo. Claro que consegue. Os espíritos estão falando. Jesus não disse, vós sois luzes. Ele não disse? Ele falou, vós, todo mundo. Ele falou, não é o Sr. Anésio, a Dona Isaura, não é o Divaldo, não é o Chico Xavier. Ele falou, vós sois luzes, brilhe a vossa luz. Ele falou, então, todo mundo tem luz, brilhe a vossa luz. Só falta que a gente trabalhe para que ela deixe de ser opaca, que ela possa resplandecer. Nós somos diamantes, né? Deus nos vê como verdadeiros diamantes. O problema é que nós nos enxergamos diferente. Nós nos enxergamos, às vezes, como criaturas frágeis. Mas não.
nós somos vistos como verdadeiros diamantes a serem lapidados. Nada pode nos destruir. Nada. Pode até nos abalar momentaneamente, por alguns momentos, mas não destruir, porque o apóstolo Paulo disse que Deus não nos criou, olha o que ele disse, com o espírito do medo, mas com o espírito do amor, da fortaleza e da sabedoria. Deus não nos criou com o espírito do medo, mas com o espírito do amor, da fortaleza e da sabedoria. Olha o que nós somos, né? Deus nos criou com o espírito da fortaleza, do amor e da sabedoria. Nós fomos criados com o germe da perfeição. Nós vamos ser espíritos perfeitos. Nós vamos habitar aquela morada que Jesus foi preparar. Aquela morada daqueles, repetindo, que fazem a vontade do Pai. Nós vamos chegar à condição de sermos espíritos puros, co-criadores e colaboradores de Deus. Vê como a gente vai, com a ajuda dos espíritos, a gente vai vendo também o quanto nós somos fortes. E que às vezes falta o que eles disseram, vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Ah, quão poucos de nós fazemos esses esforços. Mas nós temos todas essas capacidades dentro de nós para realizarmos isso. E na pergunta 910, né? 910, talvez a gente se sinta fraco às vezes, né? É da nossa natureza, fala, sou meio fraquinho, será que eu vou conseguir mesmo? E na 910, os espíritos nos dão mais uma ajuda. Quando Allan Kardec perguntou, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas más paixões, a sua acomodação, as suas tendências para as coisas mundanas, para as coisas do mundo? O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar isso? E olha o que eles responderam. Se ele pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente para ajudá-lo. Mas ao final, que eu acho fantástico, pois é missão deles. Olha como Deus é maravilhoso para com cada um de nós. Ele dá como missão a espíritos mais elevados do que nós, porque se é para ajudar, né, tem que ser mais elevado. Não pode ser igual, né? Tem que ser pelo menos um pouco mais elevado. Deus dá como missão para eles nos assistir, nos ajudar a vencer as nossas más paixões, as nossas más tendências. E fala aos espíritos, todas as vezes que pedir com sinceridade, o seu bom gênio, o seu espírito protetor, o seu anjo de guarda, vem para te ajudar, vem para te inspirar a tomar melhores decisões, vem para lhe abrir caminhos e lhe mostrar o que é certo e o que é errado. Basta a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque não se materializa na nossa frente, mas vem em forma de acontecimentos, de inspirações, de intuições, da palavra de um amigo, de uma mensagem espírita, de uma mensagem bonita, não espírita, de um livro espírita, de um livro não espírita, que tenha um conteúdo elevado. A ajuda vem por aí. De uma reportagem que a gente está assistindo, e chega ali, olha, era o que eu estava precisando, o que eu estava pensando, o que eu devo fazer. E aí a gente se comporta como aquele do Evangelho, às vezes, né? Que caminhava pelo deserto,
e que, de repente, encontra água, e que se ele é grato a Deus, ele agradece a Deus a inspiração que ele deu para que ele seguisse até aquele caminho. Mas se ele é orgulhoso, ele é vaidoso, ele fala, nossa, olha como eu sou inteligente, né? Eu descobri onde tinha água. Então, a gente tem que pensar, né, que às vezes a ajuda vem vindo do alto. E que muitas vezes, quando a gente está envolvido nas coisas do bem, do amor, às vezes a gente não precisa nem pedir ajuda, porque a gente é automaticamente ajudado. A ajuda está constante junto com a gente. Mas às vezes não, né? Mas não é porque o nosso bom gênio não quer nos ajudar. É porque às vezes a gente não pede, e é porque às vezes eles não encontram campo vibratório em condições de chegarem até nós, porque nós estamos envoltos em vibrações inferiores. Então, eles estão lá à distância, nos acompanhando. Aí nos recolhemos numa prece sincera, numa oração vinda do coração, cheia de sentimentos, eles encontram essa condição, essa possibilidade de chegarem até nós. E aí, às vezes, a gente pensa, mas para eu alcançar virtudes, para eu fazer a minha transformação, eu tenho que realizar grandes coisas, eu não consigo, eu não tenho nem força moral, às vezes não tenho nem condição material, não tenho condição física para buscar isso, e vamos também nos recorrer dos espíritos, né? Eles vieram para ajudar o progresso da humanidade, Allan Kardec falou, né? Eles falaram, então vamos nos recorrer deles também na 817, quando eles dizem assim, que há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Há virtude todas as vezes que há vontade, né, que há desejo voluntário, sem imposição de ninguém, para lutar contra as más tendências. Então, todas as vezes que nós fazemos um esforço para repelir um mau pensamento, para deixar de praticar uma atitude que eventualmente possa prejudicar alguém, nós estamos adquirindo virtudes. Nós estamos sendo reconhecidos espiritualmente pelo que nós estamos fazendo. Nós estamos trazendo para próximo de nós a presença dos espíritos do bem, aqueles que querem o nosso progresso espiritual. Então, todas as vezes, né, que nós resistirmos voluntariamente a uma má tendência, nós estamos adquirindo virtudes. Porque lá no livro dos Espíritos está, né? Então, porque parece que foi escrito ontem, né? Foi escrito há 160 anos atrás. Pode ter modernidade hoje, o povo está querendo trazer modernidade, mas se a gente olhar e analisar, parece que foi escrito ontem. Porque Allan Kardec perguntou lá aos espíritos, né, olhando o mundo como está lá fora, não parece que existe, né, quase que um arrastamento irresistível para o mal, para as más tendências? E os espíritos responderam para ele, né, arrastamento sim, porque às vezes a gente é arrastado, né, pelas coisas, mas irresistível não, é diferente. Às vezes a gente vê, todo mundo está fazendo, também vou fazer. Vou ser arrastado, vou entrar nessa... Não, dá para resistir. Deixa os outros fazerem. Se a sua consciência, se o seu juiz está falando que aquilo não é certo, dá para resistir. Porque eles falaram, arrastamento sim, irresistível não. Dá para a gente resistir. Então, a mensagem que a gente queria passar na manhã de hoje, que eu acho que eu falei noite, né? Estou acostumado a falar na manhã de hoje, é essa daí, do quão nós somos fortes, do quão nós somos capazes, do quanto Deus é misericordioso para conosco, que dá como missão aos espíritos maiores nos assistir e nos amparar, e que nós só vamos nos libertar, nós só vamos alcançar a verdade, nós só vamos ter uma fé raciocinada se nós agirmos com liberdade, utilizarmos o nosso livre-arbítrio para
buscar conhecimento e aplicar esse conhecimento em benefício, primeiramente nosso e depois dos nossos semelhantes. Muitas vezes nós fazemos coisas por ignorância. Não é ignorância no sentido pejorativo, mas no sentido de ignorar aquilo que é melhor para nós. Agimos por ignorância, por não conhecer que aquilo que nós às vezes estamos fazendo está nos prejudicando espiritualmente, que pode às vezes estar trazendo um benefício momentâneo, mas nós precisamos nos ver com o que nós somos, porque nós não somos matéria, nós somos espíritos, que não começamos no berço, tampouco terminaremos no túmulo, que são apenas estações de uma longa viagem que nós estamos fazendo. E que o aniversariante do mês, que se convencionou, que faz aniversário esse mês, que pouco importa se é esse mês ou é outro mês, o que importa é a essência dos seus ensinamentos, nos deixou uma receita maravilhosa, sintética, para nós alcançarmos o que é de melhor para nós. Fazermos aos outros somente aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela oportunidade, muita paz a todos.